Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio para tratar de forma simples de acontecimentos históricos e hoje o Tempo de História é sobre a primeira fase da República no Brasil, que é chamada de Primeira República ou República Velha. Essa primeira fase da Primeira República começa em 1889 e vai até 1930. Bem, a República Velha, ou Primeira República, ela é subdividida em duas fases. A primeira fase é chamada de República da Espada e a segunda fase, República Oligárquica. Agora, por que esse nome? Oligarquia é uma palavra que reúne duas ideias: oligo, poucos, arquia, governo. Então, o governo de poucos, ou seja, uma elite que ocupa o comando, uma elite que governa. E quem seria essa elite? Grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, grandes proprietários rurais, muitos ex-donos de escravos, especialmente dando destaque aos grandes proprietários de fazendas de café, lembrando que o café continuava a ser o carro-chefe da economia brasileira. E esses grandes latifundiários formavam a chamada aristocracia rural. A palavra aristocracia também reúne duas ideias: aristo, melhor, cracia, assim como arquia, governo. Então, o governo dos melhores. Nesse caso, esse governo dos melhores, o melhor mais no sentido econômico, que era uma elite econômica do país que chegava ao poder. E o que é interessante destacar nesse momento da República Oligárquica? É nesse momento que se consolida determinadas práticas políticas baseadas na troca de favores. Naquela expressão toma lá da cá, eu faço uma coisa para você e você faz uma coisa de volta para mim. Eu faço um favor para você e você retribui com outro favor. E essas práticas de favores, elas se deram em todas as instâncias, desde a instância mais local, a instância municipal, passando pela instância estadual e pela instância federal. Essa política de troca de favores, ela também foi, de certa forma, possibilitada a partir da Constituição de 1891. O Brasil tinha uma primeira Constituição, a Constituição de 1824, mas era uma Constituição monárquica. Era naquela Constituição, por exemplo, que foi estabelecido o quarto poder, o poder moderador, que aumentava o poder do imperador do Brasil. Agora, houve uma mudança em relação à organização do regime brasileiro e aquela Constituição monárquica não se encaixa mais no regime republicano. Então, uma nova Constituição foi feita no país, a Constituição de 1891, que, dentre outras coisas, ela pôs fim ao voto censitário, que é um voto baseado na renda do cidadão. Lembrando que censitário vem de censo, você faz uma pesquisa para saber aqueles que têm renda suficiente para votar e serem votados. A partir da Constituição de 1891, o voto passaria a ser um voto universal, ou seja, se universalizava o acesso dos eleitores ao voto, não era mais baseado na renda, porém era um voto universal masculino, as mulheres não votavam, as mulheres só vão conquistar o direito ao voto na Era Vargas, e além de ser um voto universal masculino, era um voto aberto. Atualmente, o voto é secreto, o eleitor não é obrigado a dizer em quem ele vota. Naquela época da República, o voto era aberto, ou seja, o eleitor ele tinha que se dirigir até a sua sessão eleitoral e ele tinha que falar em alta voz o nome do candidato que ele estaria votando. E qual é o problema disso? Isso abria margem para a manipulação do eleitor, para a coerção do eleitor, que não votaria exatamente por uma consciência política, mas muitas vezes ele votava coagido por uma outra pessoa. Isso nos liga a uma prática comum que foi consolidada durante a República Oligárquica, que era o coronelismo. Coronelismo vem da expressão coronel. E da onde que surge esse coronelismo e quem são os coronéis? Na verdade, esses coronéis, eles eram líderes locais, grandes latifundiários, e essa expressão coronelismo relacionada aos grandes latifundiários surgiu lá no Império. O Império criou a Guarda Nacional. Lembrando que, em algumas fases do Império, como por exemplo na Regência, explodiram várias revoltas no país e, para sufocar determinadas rebeliões, o governo então institui um líder local como coronel. Ele recebe esse título e a incumbência, a tarefa de organizar um grupo de cidadãos de bem e armar esses cidadãos de bem para que, em caso
acontecesse alguma agitação naquela localidade, esse grupo seria acionado. Só que a Guarda Nacional foi extinta, o Império não existia mais, mas muitos desses coronéis mantiveram esse título de coronel, ostentavam o título de coronel e mais, passavam o título de coronel de pai para filho. O dono da fazenda era o coronel e o seu filho era o coronelzinho, o futuro coronel. E como eles tinham poder econômico em determinadas regiões rurais, eles acabavam também exercendo um certo poder político. Então, digamos, se o coronel se candidatasse em uma eleição, muitas vezes ele forçava os seus agregados, empregados e até mesmo familiares a votar nele. Lembrando que na República ganha aquele que tem uma maioria de votos. E como isso funcionava? Como o eleitor ele tinha que falar em alta voz o nome do candidato, muitas vezes o coronel mandava os seus capangas para a sessão eleitoral, que ficava com os ouvidos bem abertos, e ele teria certeza ou não de que aquele empregado, agregado, familiar votou nele como ele havia mandado. Caso essa pessoa se recusasse a votar, o coronel com certeza saberia, e essa pessoa receberia as piores retaliações, desde, por exemplo, perder seu emprego, ter algum tipo de agressão física ou até mesmo ser assassinado. E por isso esse coronelismo está ligado ao chamado voto de cabresto, que é justamente essa manipulação do eleitor, é o eleitor ser forçado a votar em determinado candidato. E por que voto de cabresto? Cabresto não é aquilo que se coloca nas pipas, nas cafifas, e sim aquele instrumento que se coloca nos animais para poder guiar a direção que o animal deve seguir. Então o eleitor ele era comparado a um animal que era trazido pelo cabresto até a sessão eleitoral e obrigado a votar no político que o coronel indicava. Agora, no nível estadual, a gente tinha a política dos governadores, aonde as oligarquias estaduais, especialmente os governadores dos estados, eles se articulavam para eleger um deputado, um senador ou até mesmo um presidente da república, dentro daquela prática de troca de favores. Assim que o candidato apoiado por eles vencesse, ele deveria retribuir o favor. Por exemplo, um favor poderia ser o candidato eleito retribuir liberando mais verbas para aquele estado que havia apoiado. Já no nível federal, a gente tem a política do café com leite, aonde a gente tem uma aliança entre dois estados economicamente fortes. O café representando o estado de São Paulo, o maior produtor de café, e o leite representando o maior produtor de leite, o estado de Minas Gerais, que se uniam para escolher um presidente da República. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar nessa expressão política do café com leite. Geralmente brincadeiras de criança, digamos que crianças mais velhas estejam brincando e uma criança menorzinha, ela quer participar da brincadeira. Para não deixar a criança triste, os mais velhos até aceitam que a criança participe, porém, aquela criança é café com leite. Ou seja, a criança vai ficar brincando, vai se divertir, mas ela não interfere em nada na dinâmica do jogo. Ela não conta pontos para a dinâmica do jogo. E é mais ou menos nesse sentido que a gente deve entender a política do café com leite. Essa expressão vem nesse sentido a partir do momento que, não importasse que as eleições acontecessem, praticamente todos já sabiam qual seria o resultado das eleições. A política do café com leite iria garantir a vitória ou um presidente paulista ou um presidente mineiro. Então, se em uma eleição eles apoiassem um candidato paulista, nas próximas eleições seria um candidato mineiro. E assim ia havendo uma alternância de políticos ou do Partido Republicano Paulista ou do Partido Republicano Mineiro, e essa elite econômica e também política ia se perpetuando à frente da presidência do Brasil. Um outro acontecimento que também serve para a gente pensar se a república ela era verdadeiramente republicana, diante do seguinte aspecto: a palavra república ela também reúne duas ideias. Re vem de res, que significa coisa. Público é aquilo que pertence a todos. Então, será que a República foi verdadeiramente republicana, no sentido exato da palavra? O Convênio de Taubaté serve para a gente também pensar a respeito disso. O que seria o Convênio de Taubaté? Foi um momento onde havia a crise do preço do café, o café estava em baixa, e três estados, os governos do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se uniram para comprar o café excedente, ou seja, o café que estava sobrando, na tentativa de aumentar o preço do café. Lembrando que pela lei da oferta e da procura, se você tem uma maior compra de um determinado produto, o preço tende a subir.
Só que essa compra do café excedente foi feita com dinheiro público, ou seja, beneficiando um determinado grupo, especialmente para evitar os prejuízos dos cafeicultores. Ou seja, cabe a gente pensar se o convênio de Taubaté realmente era uma política baseada num pensamento republicano que iria beneficiar todos os brasileiros, já que se utilizou o dinheiro público para comprar o café que depois foi incinerado. Eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Estão disponíveis outros áudios, tanto sobre história do Brasil quanto história geral. Para acessar esses áudios, se inscreve no canal Tempo de História do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir a gente na página do Facebook Tempo de História e também a conta do Instagram. Até a próxima!